Então vamos dar sequência com as nossas aulas. Eu vou excluir aqui essa camada que eu estava trabalhando na aula passada, botão direito e excluir camada. Ficou faltando poucas coisas, que foi uma questão para poder ali no caso duplicar uma camada, né? Vou fazer aqui por exemplo um círculo, né? Botão direito, pego aqui a ferramenta elipse, vou criar um círculo. Para duplicar e gerar uma outra igual, eu posso utilizar o Ctrl J, que é o comando aí que duplica, ele deixa ela em cima, é só clicar e arrastar, o Ctrl J novamente e arrastar. Ou botão direito sobre a camada, duplicar a camada. Então ele tem aí a opção para que eu possa duplicar. Feito isso, né, nós vamos sair um pouquinho por enquanto aqui do painel de camadas e nós vamos passar para um outro painel que ele não está visível aqui. Vem aqui em janela e abre aqui ó, o painel de histórico. O histórico ele lista todas as opções, né, em que nós fizemos, todas as ações em que a gente fez aqui. Então eu abri o arquivo, eu usei aqui, eu excluí uma camada, eu usei a ferramenta elipse e assim por diante. Eu movi o objeto, então todas essas ações que eu faço, ele lista aqui para mim, de forma que eu posso voltar, né, e desfazer aquelas ações. Então se eu clicar aqui acima, ele vai desfazer a opção que eu movi aquele objeto. Se eu clicar de novo, ele desfaz a opção da camada que foi duplicada e assim por diante. O comando que faz isso aí é o Ctrl Z, só que o Ctrl Z ele só desfaz uma vez, ó. Se eu desfazer, ele desfez, se eu apertar de novo, ele refaz. O comando que desfaz diversas vezes é Ctrl Alt Z, então se eu segurar o Ctrl, o Alt e o Z, ele vai desfazendo ali diversas vezes. Aqui no histórico, mais para frente, nós vamos ver que é possível criar pontos aqui, no caso aqui, né, que chama instantâneo, que é ponto de restauração do meu projeto. Eu cheguei até uma certa parte e eu vou criar um instantâneo. Por pior que eu faça ou estrague o meu projeto, eu posso voltar até aquele determinado ponto que eu fiz. Então a gente vai fazer na prática isso aí. E aqui também tem um botãozinho para que eu possa, justamente que eu falei, excluir, né, o estado atual, que é o objeto em que eu tenho ali. E esse outro aqui eu posso criar um novo documento a partir do estado atual. Então ele vai criar para mim como se fosse aqui realmente um instantâneo. Nós vamos trabalhar ainda com essas opções. Se eu clicar aqui nessa opção, ele volta a minimizar o histórico. Aqui tem uma paleta também, né? Na hora que eu falei das paletas do Photoshop, eu não falei sobre ela, onde eu posso estar atribuindo aí opções. Então tem o histórico, eu tenho aqui as propriedades, ó, que são algumas propriedades que nós vamos trabalhar mais para frente ali, está me dando propriedade referente à máscara, mas se eu quiser acrescentar outros painéis lá, como por exemplo aqui, posso acrescentar um painel de, deixa eu ver aqui, ó, de ações, por exemplo. Então eu posso clicar aqui nas ações, ela já fica dentro do histórico, mas eu poderia estar encaixando ela aqui embaixo também. Então teria aqui um painel abaixo do outro. Ficou muito boa nessa divisão da área de trabalho aqui, ela ficou bem acessível e ajuda bastante aí nós nos nossos projetos. Dando sequência aqui, tem alguns outros painéis que compensa falar também de início. Eu vou com o botão direito aqui, vou rasterizar essa camada para que ela se torne uma camada editável. Vou dar um Ctrl T só para aumentar um tiquinho aqui o zoom dela. Beleza. Além da cor, como eu mostrei que eu posso preencher, eu tenho aqui ao lado um painel chamado estilo, que nós vamos usar ele bastante também. Então eu posso aplicar em um objeto, ó, alguns estilos com os padrões pré-definidos e também nós podemos criar e editar esses estilos. Nós vamos ver posteriormente. Então às vezes você está criando um banner, alguma coisa e quer testar um estilo diferente, você tem aqui opções referentes aos estilos. Aqui eu posso criar um novo estilo, né? Aqui ele não deixa eu excluir nenhum desses estilos porque são estilos já prontos aí, né, pré-definidos no programa. Se eu clicar para criar um novo estilo, ele me dá a opção de criar aqui o nome dele, de colocar aqui estilo Hugo. E vou dar OK, ele vai colocar o novo estilo criado aqui embaixo. Significa que eu posso pegar uma textura, por exemplo, de uma imagem e aplicar para fazer uma criação de um estilo. Vamos trabalhar mais para frente, né, com essas opções aí. Esses estilos em que eu crio, eu posso clicar em cima dele aqui e posso deletar ele, né, com o botão direito, excluir estilo. Então ele vai apagar e remover aquele estilo ali para mim. Nós vamos ainda continuar olhando alguns outros painéis, né? Aqui a maioria eu já até dei uma passada, igual amostras, eu mostrei aquela hora que são cores pré-definidas. Aqui tem como também eu trabalhar com a mistura de cores em RGB no painel de cor, então posso escolher uma cor aqui de forma visual, então ali um tom de verde, né? Vai ser mais claro, mais escuro. Pego a lata de tinta aqui e preencho o objeto através daquela opção ali. Aqui ele não preencheu por quê? Ele até preencheu, mas ele preencheu ele de uma forma aqui personalizada, porque ele tinha um estilo, então eu joguei em cima do estilo uma cor. Então isso aí faz diferença. Se eu clicar aqui, ó, ele some o estilo e deixa só o verde que eu apliquei ali. Como eu cliquei fora, ele aplicou o verde. Vou dar Ctrl Alt Z, que foi o comando que eu ensinei. Desfazer, Ctrl Alt Z novamente.
Eu cliquei aqui na página, ele aplicou nela. Se eu quiser remover o estilo, eu clico aqui, ele apagou o estilo, pronto, ele voltou a ficar preto. Se eu clicar em cima do círculo, ele vai preencher ele com cor. Então, basicamente, esses painéis principais aqui que tem nesse módulo que nós estamos utilizando são esses. Obviamente, nós vamos ver, né, os outros aí no decorrer dos nossos projetos. Um abraço, até a próxima aula.